Muito boa noite a quem está nos assistindo aqui pela página do PCB Pelotas, do Facebook. Estamos começando uma série de lives que iremos fazer para discutir uma plataforma política aqui para a cidade de Pelotas, para a região, com o intuito de instrumentalizar as lutas sociais e a gente poder avançar na perspectiva do poder popular, do poder para o povo. E nessa nossa primeira live, a gente vai receber, já vamos colocar aqui todo mundo na tela, a gente vai receber a Mayla Costa, que é a nossa camarada de Caxias do Sul, que é militante do PCB e também do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Assim como também recebemos ali embaixo, que está ali no quadradinho, a Maria Laura, que é coordenadora da Feira Virtual Bem da Terra aqui em Pelotas, que se pauta pela economia solidária, a produção agroecológica, enfim, um conjunto de temas que ela vai abordar aqui. E também a Gabriela Chaves Marra, que é militante do coletivo feminista Ana Montenegro também, feminista classista Ana Montenegro, e também é doutora em saúde pública pela Fiocruz, fez um estudo muito interessante sobre o trabalho nos frigoríficos. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Oi. Então tá bem, essa nossa transmissão vai ser feita aqui pela página do Facebook do PCB Pelotas, e a gente vai ter a seguinte organização, né? A gente vai começar pela Mayla, que vai trabalhar em torno de 15 minutos aí com o tema do veganismo, especialmente. E depois a Maria Laura, mais 15 minutos também para trabalhar com as questões da agroecologia. E depois passamos a Gabi, mais uns 10 minutos aproximadamente, para falar um pouco sobre essa questão que abordou na sua investigação, na sua pesquisa, que pode trazer elementos riquíssimos para nós na perspectiva aí de avançar com a compreensão de temáticas do ponto de vista da classe trabalhadora. Aí depois, quem estiver fazendo comentários ali no chat e perguntas, fiquem muito à vontade para fazer, que a gente vai aqui selecionar algumas para que as nossas palestrantes de hoje possam responder, comentar, enfim, e a gente poder fazer esse diálogo. Beleza? Então, espero que tenhamos um bom debate e vamos começar, então, contigo, Mayla. Muito boa noite, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigado por todo mundo que está aí com a gente para falar sobre esse assunto super importante. E eu tentei selecionar, assim, fazer uma seleção do que eu considero mais importante de maneira geral, já que o tempo é curto, e eu achei que é importante a gente falar sobre um pouquinho como que surgiu essa coisa de veganismo, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala veganismo, a gente pode entender de diversas formas, e ele realmente se dá de diversas formas, dependendo do país, dependendo o movimento em que ele está inserido. Mas o veganismo, ele surge como uma radicalização do vegetarianismo, né? Ele surge na década de 40, né, do século passado, e ele surge como um entendimento de que nenhum tipo de exploração animal seria justificável, porque a gente já teria como, né, viver sem depender dos animais, de maneira geral, e seria uma radicalização justamente porque já existia o movimento vegetariano. É óbvio que existia desde sempre, né, pessoas que se opunham à exploração animal, mas no século XVIII, mais especificamente, começou esse movimento mais organizado, e no século XIX é onde a gente tem mais registros, né, de pessoas vegetarianas. Inclusive, um fato muito interessante é que na Comuna de Paris já tinham diversas camaradas que eram vegetarianos, que se opunham à questão da exploração animal. Depois, quando o veganismo surge, é óbvio que ele surge como uma luta política, né? Porque você está se colocando claramente contra uma forma de exploração, contra uma forma de opressão, que é a opressão que os animais sofrem. Mas, como a maior parte da interação que a gente tem com os animais é a partir da comida, né? Com a comida, que é onde a gente está com eles todo dia, infelizmente, em forma de mercadoria, né? De alimento, acabou-se levando o veganismo muito para esse lado da dieta, né? E aí surgem os movimentos mais liberais, né, ligados ao veganismo, que é onde você entende que você precisa apenas comprar coisas que são veganas,
e você já vai estar fazendo a sua parte. Então, isso se transformou num movimento extremamente individualista e liberal, que é o que o veganismo popular, hoje em dia, né, nos últimos anos, vem tentando rebater e tentando mostrar como a questão animal está extremamente interligada com diversas pautas, né, que tangem a questão dos trabalhadores e que estão diretamente relacionadas com a nossa luta, né, dos trabalhadores por dignidade, por uma sociedade mais emancipada. Partindo primeiramente do pressuposto da solidariedade, né, quando a gente entende que historicamente os animais, com o advento do capitalismo, passaram a ser explorados sistematicamente, né, ou seja, uma exploração que obviamente já existia em certa medida, mas que tinha um contexto de subsistência, passou a ser uma coisa extremamente devastadora, bárbara, né, com um fim único de acumulação, né, de você ter um lucro em cima daquela exploração, mais ou menos parecido com o que acontece com a nossa própria força de trabalho, né, com todo o exército de pessoas que estão aí trabalhando, tendo que trabalhar para se manter, com a diferença de que os animais são colocados à força, no sentido literal, nessas relações de produção. E isso, né, essa mudança no modo de produção, esse desenvolvimento no sentido não tão bom nesse caso, né, fez com que o veganismo crescesse nas últimas décadas e agora, nos últimos anos, o veganismo popular começasse a se aliar junto com as outras lutas, né. O que a gente quer dizer quando a gente fala com veganismo popular? Obviamente, nós socialistas, a gente se alia ao veganismo popular e não ao veganismo liberal, por causa que eles partem de pressupostos diferentes, né? O veganismo liberal, ele vai estar dizendo que apenas pelo consumo você vai convencer, né, os capitalistas, os donos das empresas, de que eles devem mudar o que eles produzem, de que eles devem retirar os animais das relações de produção e começar a fazer tudo baseado em vegetais. Nós socialistas já não vamos acreditar nisso, por causa que partindo do ponto de vista de que a sociedade, como a gente conhece hoje capitalista, ela se estruturou baseando-se também na exploração animal, né? Porque quando a gente tem a mudança do feudalismo para o capitalismo, a gente tem os cercamentos, né? A expulsão do campesinato para a criação de animal, para a produção de lanas, tecelagens e etc. Então, a gente já consegue enxergar que a nossa sociedade globalizada ela é organizada de uma forma em que a indústria animal ela é um eixo, né? Então, hoje em dia, a gente tem a indústria alimentícia, que obviamente é o carro-chefe, mas a gente também todas as questões das experiências, né, em todas as áreas farmacêuticas, cosméticos, a questão de agrotóxicos, a gente vai ter roupas, né, calçados, tudo que a gente imaginar vai ter um insumo animal ali, né, ou foi testado em animal. Então, a gente vê o quanto isso está tudo interligado e não é simplesmente um ou dois donos de empresa que vão realmente decidir mudar toda uma divisão internacional do trabalho. Por isso que essa perspectiva liberal, ela não faz sentido, e por isso que a gente, como socialista, vai colocar essa outra abordagem do veganismo popular, que vem crescendo muito, que é quando você entende que para os animais realmente terem uma chance de serem retirados das relações de produção, tem que haver uma revolução, né? Tem que haver a socialização dos meios de produção para que os trabalhadores reunidos e conscientes, né, desse tipo de exploração possam decidir como que vai ser feita essa transição, que animais, né, que é indispensável se houver algum, e que animais que vão poder ser retirados das relações de produção. Quando a gente fala que animais que vão ter que ficar, a gente não está colocando isso de um ponto de vista utilitarista, né, de que, não, vamos deixar este ou este para agradar esta ou aquela pessoa. Não, é porque a gente tem que considerar que existem comunidades, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que têm toda a sua economia ou sua subsistência local baseada nesse tipo de atividade que envolve animais. Claro, de uma forma diferente que não a sistematização do sofrimento. Mas o que é importante? Esses povos, eles têm plena capacidade de também entrar nesse debate, né? Porque muita gente vai falar assim, mas a gente não deve falar para os indígenas que eles não devem comer peixe, por exemplo. É óbvio que não. Mas eles não têm nenhuma limitação cognitiva que faz eles botarem uma cortina preta e não enxergarem que os animais podem sim sofrer,
Então, esse é um debate que vai acontecer em cada comunidade, né, desde os pequenos assentamentos que produzem leite, quanto as comunidades indígenas, quanto as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca, por exemplo, né? Quando a gente fala num ambiente revolucionário, a gente coloca a possibilidade dessas comunidades optarem por mudar. Quando a gente fala de capitalismo, realmente fica muito, muito, muito complicado, né, virar essa chave. Mas quando a gente fala de um ambiente, de uma virada de chave para o socialismo, aí esse tipo de coisa ele se torna possível. Mas é claro, né, para esse debate acontecer, a gente tem que ter essa conscientização, né, que o sofrimento animal ele é um fato, né, ele não é uma coisa abstrata, ele não é uma coisa que eu estou dizendo ou fulano está dizendo, ele é um fato, né, comprovado pela ciência, todo mundo sabe disso no fundo, né, todo mundo tem seu gatinho, seu cachorro em casa, faz de tudo pelo bem-estar deles, sabe que eles sofrem, que eles sentem dor, e não é diferente com os outros animais, né, é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa no tamanho da barbárie, né, que as galinhas sofrem enclausuradas com a luz na cara, ou as vacas, os porcos que vão em fila para o abate, né? As vacas que têm suas tetas sugadas durante todos os anos das suas vidas para a gente poder consumir o leite dela, é o mesmo sofrimento que o nosso pet tem em casa, né? Então a gente tem que tratar esse tipo de sofrimento como uma coisa bem material, como ela é, e até numa questão de solidariedade, entender que nós, como classe trabalhadora, a gente também, né, se opõe ao sofrimento, por causa que o modo de produção capitalista nos impõe sofrimentos diversos durante a nossa vida, e uma das razões pelas quais a gente quer a emancipação da humanidade é não precisar mais, né, submeter ninguém a esse tipo de sofrimento, humilhação, degradação, barbárie, seja lá o que for. Então não tem nenhum argumento lógico que não seja pela racionalidade do capitalismo que faça a gente entender que os animais deveriam estar sujeitos a esse tipo de sofrimento, uma vez que a gente já tem um modo de produção, né, forças produtivas extremamente desenvolvidas, que possibilitariam a gente não estar mais utilizando eles, principalmente quando a gente vai considerar aí a questão da agroecologia, que a camarada vai falar depois, e quando a gente considera toda uma reorganização do solo, né, por causa que isso é uma outra coisa que eu acho importantíssima trazer, como eu falei antes, da forma como o capitalismo surgiu, né, com os cercamentos, as expropriações, etc., foi uma luta basicamente pelo solo, pelo uso da terra, né, e a gente vê isso até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é claríssimo, porque a gente não teve nem sequer reforma agrária ainda, né. Nos países de capitalismo dependente, como o Brasil, o uso da terra ele chega a ser metade destinado para a criação de animais, o que é, assim, muita coisa. E quando a gente fala na criação de animais, a gente tem que considerar que não é só aqueles animais, tem todo o alimento que aqueles animais vão comer, né? E nisso a própria ONU, com a sua agência de comidas, a FAO, de alimentos e produção de alimentos, eles deixam claro, né, que o gado, né, os animais, são o principal motivador para a plantação de grãos e cereais, né? Então, é uma cadeia de geração de valor, uma coisa alimenta a outra, né? O animal alimenta aquela soja, que é plantada para alimentar o animal, e assim vai. E, enquanto isso, a gente tem todo, né, um movimento, né, de luta pela terra, de pessoas que querem usar aquela terra majoritariamente. Óbvio que dentro dos movimentos de luta pela terra também tem exploração animal, mas quando a gente fala de MST, quando a gente fala de todos os outros movimentos importantíssimos de luta pela terra, a gente vê majoritariamente a plantação de vegetais, né, orgânicos, às vezes não orgânicos, mas certamente não nos mesmos moldes do que o agronegócio faz. Então, quando a gente coloca tudo isso junto e a gente ainda fala sobre a degradação da natureza, porque quando a gente fala desses animais todos, que no Brasil tem mais gado do que gente, quando a gente fala de toda essa soja, milho, trigo que é plantado para alimentar esses animais, a gente fala de expulsão de indígenas de terras, a gente fala de queima, né, de florestas, a gente fala de poluição de rios, de emissão de gases. Então, a gente está falando de coisas que são muito maiores, inclusive, que a própria vida humana, né? São coisas que são mais genéricas do que a própria vida humana. Então, por isso que, inclusive, eu argumento que, mesmo do ponto de vista antropocêntrico, né, a gente consegue justificar a abolição da indústria animal,
Porque mesmo sem considerar toda essa parte que eu falei sobre o sofrimento, né, sobre os animais serem capazes de sentir e isso ser uma aberração, a gente aceitar isso, só se a gente considerar a questão do meio ambiente e da nossa própria saúde, porque obviamente que a gente está ingerindo, né, todo esse animal que vem dessa cadeia produtiva tóxica, vai ter um resultado na nossa saúde, só pensando nisso já é uma justificativa para a gente não continuar esse tipo de indústria, né? Então, quando a gente coloca o fator do sofrimento animal, a gente praticamente não tem nenhuma desculpa racional, né, para continuar fomentando esse tipo de indústria, esse tipo de prática. E, Giovanni, me avisa se eu estou chegando, pelo amor de Deus, porque eu não sei quanto tempo tá. Mais uns 3 minutinhos. Tá, então já vou para o encerramento, porque eu falo que é... E aí, eu até tinha separado um exemplo aqui para trazer para vocês, porque às vezes eu falo sobre essa coisa da divisão mundial do trabalho, que eu acho que é importantíssimo para a gente entender essa questão do veganismo, porque quando os liberais falam, não, vamos começar a comprar muitos produtos veganos e aí os capitalistas vão produzir só coisa vegana. Gente, para o capitalista, quanto mais coisa a gente quiser comprar, melhor para eles, mas eles não vão deixar de produzir uma coisa para começar a produzir outra, né? Eles vão produzir tudo que tu quiser, porque o capitalismo, ele é um sistema de acumulação infinita. Então, a natureza do capitalismo é criar a demanda, né? Com a produção, eles vão criar uma demanda. Se a gente vai de bom grado e cria por nós mesmos uma demanda, para eles é melhor ainda, né? Então, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E alguma camarada colocou a questão do uso da água ali também, que é um gasto, e aí, isso que eu ia falar da divisão, é justamente que aí vai ser nos países de capitalismo dependente, é que vai se concentrar esse tipo de produção que é extremamente danosa, né, que a gente vai alimentar essa demanda criada com essa história de produtos veganos nos países, né, da Europa, Estados Unidos, etc., e na Irlanda, onde eu morei por alguns anos, por exemplo, teve uma onda migratória, uns anos atrás, de pessoas aqui da América Latina para trabalhar em frigoríficos lá, por causa que os cidadãos europeus não querem trabalhar em frigorífico, porque é um trabalho extremamente degradante, você tem que ter uma dissociação cognitiva, emocional muito forte para estar ali lidando com morte, com pedaços, com corpos, né? Todo dia, então imagina. Então, nisso a gente vê essa questão, né, dessa divisão internacional, como é que funciona, né? Quem que produz, aonde se produz e para quem que se produz, né? O que tu está produzindo para quem e quem que está pagando. E no nosso caso, quem está pagando são as nossas pessoas, né, os nossos trabalhadores que ficam sujeitos a esse tipo de trabalho degradante, a nossa natureza, né, que é extremamente afetada, o meio ambiente, e os nossos trabalhadores, né, a nossa classe trabalhadora que acaba consumindo o resto, o pior, porque todos os produtos de primeira, né, no caso, horríveis, né, as picanhas, sei lá o que, vão lá para a Europa e a gente fica com a salsicha, né, com os embutidos, com o queijo, com o presunto e com as carnes que não são boas. Então, tudo isso está interligado, porque isso vai acabar numa questão de saúde pública, onde a gente vai envolver questão de obesidade, diabetes, até câncer e outras coisas mais, né? Para encerrar, Giovanni, vou encerrar, tá? Então, eu só queria falar que acho que a questão do sofrimento animal, vai ter muita gente que é vegana, e que é vegano por outros motivos, todos esses que eu falei em relação ao ser humano, ao meio ambiente, e não acha que o sofrimento animal é importante bastante. Eu acho que não tem problema nenhum a gente falar do sofrimento animal, e a gente deve falar por uma razão óbvia de que a gente não é nenhum tipo de cruel, a gente não é um torturador ou coisa assim, né? A gente quer que todo mundo viva com dignidade, a gente, no fundo, não acredita que os animais devam passar por isso, mas que mesmo que a gente ainda não esteja sensível, né, que a pessoa ainda não esteja sensível a isso, que considere todas as outras coisas e se posicione de fato. Porque se essa indústria continuar, a exploração animal continuar da forma que ela está, além de a gente não ter, né, um planeta adequado para viver mais, em função de essa ser uma das indústrias mais danosas, a gente ainda está se alienando da nossa própria humanidade quando a gente acaba ficando tão frio de não conseguir enxergar numa outra criatura alguém que é merecedor de dignidade. É isso, gente. Obrigada.
Ô, Maila, muito obrigado, nós que te agradecemos. E já passamos diretamente agora, né, para Maria Laura, que vai poder agora abordar um pouco mais da questão da agroecologia, né, que é algo que é um tema que bastante importante e que também tem a ver com essa discussão inicial. Tudo bem? Então, bora, Laura. Dali, bora. Então, boa noite a todas, todos, todes. Queria agradecer então, o convite, né, e de fato reforçar a importância do debate da agroecologia, mas sobretudo o passo dado pelo PCB de começar a discutir isso, né. Vamos discutir os temas, mas vamos discutir propostas também, né. Vamos nos instrumentalizar com os temas que estão latentes aí. Bom, a parte que me toca, então, é falar sobre agroecologia, e antes de começar, só vou aclarar uma coisa, minha formação é economia, né, então isso pode explicar muito do enfoque que eu vou dar para falar sobre agroecologia, mas para também dizer que não é o único enfoque, tá, são, né, sobre várias óticas diferentes pode se dar, mas eu vou tentar tangenciar um pouco as falas principalmente da Mayra ali, quando fala, né, de fundo, né, sobre uma cultura alimentar que se estabeleceu aí e agora a gente, né, felizmente questiona. Mas então, antes de dar uma definição da agroecologia, né, eu vou remontar um cenário que é o cenário do pós-guerra, tá? Segunda Guerra Mundial. Por quê? Naquele período ali se estabelece um momento, um cenário internacional de que muito favorecia uma acumulação de capital, né? Por quê? Havia o aumento da produtividade, né? Lembra-se, a gente estava num período fordista, né? Então as indústrias estavam se desenvolvendo com tecnologias, enfim, exploração do trabalho, e um aumento da atuação do Estado de bem-estar social, e tudo isso se refletia nos salários reais dos trabalhadores naquele período, tá? Isso quer dizer que, né, na linguagem econômica, enfim, quando sinaliza que o salário real aumenta, o que soa, né, para o setor econômico? Que o poder de compra está elevado e tudo que eu colocar na economia, o pessoal vai absorver, vão vender, vão comprar, etc. e tal. Só que nisso, né, isso se refletiu de fato, né, em vários setores econômicos no período, mas no setor alimentício em particular havia ali um obstáculo à efetivação dessa demanda, né, dessa oferta, na verdade. Por quê? Há uma lei, né, dos comportamentos econômicos, que a gente chama que é a lei de Engels, que ela vai falar o seguinte: se o aumento da renda média dos trabalhadores ele não se reflete em exatamente igual aumento no setor, nos alimentos, né, do núcleo doméstico, né? Ou seja, eu posso aumentar a minha renda, mas isso não vai ser proporcional ao aumento, né, do meu consumo no setor alimentício. Inclusive, ao contrário, eu posso aumentar a renda das pessoas, mas vai ter decréscimos percentuais no consumo de alimentos, tá? Então, isso era um comportamento que estava dado ali nas economias. E nisso, aí o ponto que eu quero chegar, dois processos passam a acontecer de forma bastante intensa, tá, nesse período. O primeiro é uma produção baseada no valor adicionado, tá? Então, já não importa o que eu produzo ou como eu produzo, né? A forma como eu transformo esse produto, ou eu decoro esse produto, a gente até pode dizer, é o que vai pautar se ele vai ter êxito ou não no mercado, tá? Aí que começam, então, os processamentos, os ultraprocessamentos, as embalagens diferenciadas, enfim, as diferenciações efêmeras do produto e tal, para estocagem, para a tal da facilitação na vida cotidiana, enfim, tudo isso começa a ter seu início, né, aí, né, começa a ter seu início, né, tem início aí. E um segundo processo quase que complementar e paralelo a isso é também, a gente estava no período fordista, né, a ampliação da indústria da linha branca, né, de linha branca, freezer, micro-ondas, geladeiras, etc e tal. Tudo isso possibilita que tu consiga produzir alimentos que consigam dialogar com esse aumento da oferta dessas linhas domésticas, né? Então, só que especialmente, né, tu consegue criar produtos que tu pode refrigerar e deixar um bom tempo ali, estocar, se quiser, etc. Ou aquecer no micro-ondas, enfim, vários tipos de processamentos distintos. Mas o que isso possibilitou?
de modo mais intenso, né, que os produtos possam ser deslocados de uma região a outra, distantes, né, o quanto mais distante possível, melhor, inclusive. Né? Então, as cadeias de produção longas no setor alimentício também começa aí a dar o ar das graças. Então, quando a gente fala da agroecologia, falar das cadeias de produção, elas são bastante relevantes, tá? Claro, e para acompanhar esse processo de ampliação do mercado alimentício, se instaura aí o que é o mais danoso, e até hoje a gente discute, né, e está cada vez mais um debate internacional. Eu tenho uma demanda que está latente ali, ou seja, agora as pessoas podem, eu começo a diferenciar o meu produto, eu começo a fazer alimentos diferentes, que não são mais aqueles que somente para cozinhar, para que a pessoa em casa cozinhe. Eu faço enlatados, eu faço pré-prontos, etc. e tal. Eu tenho que também ampliar a minha produtividade, então, na minha produção. Né? E aí começa a se desenvolver tecnologias e os insumos, né? Insumos defensivos, agrotóxicos, né? E e como característica desses surgimentos das tecnologias e dos defensivos, dos agrotóxicos, etc., é que isso em si se tornou um mercado, né? Isso em si se tornou a indústria de insumos agrícolas. Então, muitas vezes, quando a gente está discutindo sobre a agricultura, sobre sistemas agrícolas, a gente foca na produção extensiva, latifundiária e tal, mas, na verdade, o que está por trás disso é esse mercado intermediário que é dos insumos, e que cresce cada vez mais. Como é que a gente vê que está crescendo cada vez mais? Bom, desde o início do governo Bolsonaro, né, o dado ali que, né, a gente estava até conversando agora antes com o Giovanni, que 541 defensivos agrotóxicos foram liberados durante o governo Bolsonaro. O que isso quer dizer? Exatamente isso, é ampliar os mercados, né, para tornar lucrativo esse mercado, que antes era bastante restrito, né, aqui no Brasil. Não o suficiente, inclusive, diga-se de passagem. Mas então tinha muitas promessas em relação a esse modelo, né? Antes de passar para o próximo ponto, essas tecnologias, esses agrotóxicos, tal, são todos patenteados, portanto, né? Isso tem que ficar bastante claro, né? Tudo isso que é feito para aumentar a produtividade das lavouras, das produções de larga escala, elas são patenteadas também, né? Bom, mas então tinham muitas promessas em relação a esse modelo, né? Então, ia acabar com a fome, ia gerar muitos empregos, ia ser motor do desenvolvimento, né? E várias promessas em relação a esse desenvolvimento, né? Mas o que acabou acontecendo e que acabou, né, se evidenciando que não é exatamente assim que as coisas passaram a acontecer, né? Na verdade, os danos ambientais provocados por esse modelo de agricultura, ele se mostrou insustentável. Aí nós temos vários órgãos internacionais, estudos que aí estão comprovando e corroborando, né, esse fato, né? Então, nos últimos 40, 50 anos, percebendo-se isso, né? Agricultores, a academia, os órgãos internacionais, os próprios cidadãos que estavam preocupados então com toda essa situação, começaram a pautar outros modelos de agricultura sustentáveis. E sustentáveis não só no sentido ambiental, mas sobretudo sustentável no sentido social também, né? E a agroecologia que tem representado esse arcabouço prático, teórico, né, colocando em cerne a questão da utilização mínima ou inexistente desses insumos, né, químicos, né, portanto, os agrotóxicos. E agrotóxicos porque é isso? Porque eles são insumos químicos que intoxicam os alimentos e o solo, logrando a produtividade a partir das práticas de harmonização do agroecossistema, né? O que isso quer dizer? Então, eu não estou falando só da relação da produção, estou falando da relação de quem produz com o que está produzindo, com o ambiente ao seu redor, mas também com seus vínculos, outros, seja vizinho, seja comunidade, seja escola, seja,
Então, isso se torna o agroecossistema, e é isso que tem que ser levado em consideração. E a agroecologia é isso que ela pauta, tá? Tu pensar a produção de alimentos a partir de uma compreensão holística de onde esse indivíduo está inserido, tá? Claro, esse modo de produção tem que gerar renda, claro, isso tem que estar também, claro, digna ao trabalho realizado no campo, né? Porque esse modelo convencional que nós temos aí, o que faz é achatar o preço pago ao produtor, né? Então, que já gasta muito com a sua produção, porque ele tem que comprar os insumos que estão patenteados e que vendem, são caros, né? Produz um tanto, e quando vai vender, ali é 1/3 do preço, né, o preço final, ou menos que isso, inclusive. Então é isso, a agroecologia também prevê que o trabalhador seja dignamente remunerado pelo trabalho realizado, tá? Isso implica também na maior qualidade de vida desse indivíduo, né? Dele e de quem ele está colocando, né, ofertando o seu produto. E isso tudo envolto em questões críticas em relação à economia e à organização na sociedade. A agroecologia propõe isso, propõe uma organização social. O que, aí só para pontuar uma questão, né, muitas vezes acontece uma equivalência que não é bem verdadeira entre produção orgânica e produção agroecológica, tá? Então, muito cuidado, isso de longe são as mesmas coisas, né? A agroecologia, como eu falei, tem todos esses elementos indispensáveis, que é como é que esse agroecossistema está se relacionando. Então, trabalho, pessoas, vizinhos, ambiente, produção. Enquanto que a produção orgânica, né, em seu estrito senso, ela pode ser só uma produção convencional, e muitas vezes na produção convencional, só que agora sem a utilização de insumos químicos. Só que, por sua vez, pode usar outros insumos que aí tem toda uma linha de insumos patenteados para a produção orgânica, né? Então, falta isso. A agroecologia, ela é muito mais que uma técnica produtiva. A agroecologia é uma compreensão de organização social. Eu ia comentar sobre uma pesquisa feita... Oi? Mais uns 3 minutos para a conclusão? Oi? Sim, pode ser. Então, eu ia comentar uma pesquisa feita aqui pelo Departamento de Ciências Sociais Agrárias, da UFPEL. Então, eu pontuo muito rapidamente o resultado para, então, concluir com a experiência da Feira Virtual Bem na Terra. Tá? Essa pesquisa, ela pautou relacionar e tentar comparar, né, as produções agroecológicas das produções não agroecológicas. Tá? O que acontece? Se vê vários indicadores ali, né, de escolaridade média, quantidade de terra, enfim, lista ali, e ver como é que essas coisas acontecem comparativamente, tá? O resultado que eu queria destacar, e tem vários, o artigo, inclusive, é riquíssimo, né, e aí valorizando a produção científica da UFPEL, posso passar depois para quem tiver interesse, apontava que a produção agroecológica, ela tinha, comparativamente à produção não agroecológica, um significativamente maior do ponto de vista da eficiência técnico-ambiental. Ou seja, aqueles produtores que usavam práticas agroecológicas conseguiam organizar a sua produção e os seus vínculos outros, né, da comunidade e ao seu próprio trabalho familiar de modo muito mais produtivo, vamos dizer assim, do que a não agroecológica. Mas o que acontecia? Apesar disso, né, do uso mínimo de agrotóxicos, de uma relação super saudável com o ambiente, havia algo que, pela natureza da agroecologia, acabava afetando eles, que era o quê? A agroecologia opta por mercados locais. Ele produz, colhe, leva para a cidade. Só que muitas vezes isso não é possível. Não é possível, e muitas vezes, quando isso é possível, o custo dessa operação, ele acaba, né, sufocando ali quem está trabalhando na terra, né?
E isso é uma realidade não só aqui, né, no caso a pesquisa foca na região Pelotas, que é o Sul, Morro Redondo, mas é uma realidade Brasil afora, tá? E pensando nessa realidade Brasil afora, que a Feira Virtual Bem na Terra também optou, né, por fazer uma experiência que é qual? Da conformação de um grupo de consumo responsável. Tá? O que é um grupo de consumo responsável? É uma associação de consumidores e produtores, tá, que se organizam colaborativamente, cooperativamente, para conseguir viabilizar a logística de seus produtos, só que tendo como principal elemento o fator educacional do consumo. Porque, claro, o que a gente pensa? E no ramo da agroecologia, né, do estudo da agroecologia, se fala muito isso. A gente tem que fazer uma transição agroecológica, a gente tem que pegar esses produtores que produzem de forma convencional e levá-los para uma conformação mais sustentável, né, agroecológica, né? Mas também que a gente tem que pensar, e muito seriamente, na transição de consumidores convencionais com consumidores responsáveis. Porque ao longo do tempo, né, e a Feira Virtual faz isso há 5 anos já, e aí depois, se der tempo, eu me estendo um pouquinho mais para falar da Feira Virtual, mas falando um pouco da experiência de um grupo de consumo responsável, qual se inclui a Feira Virtual Bem na Terra, mas é que durante muito tempo o consumo foi dado como a representação máxima da liberdade de um indivíduo na sociedade, né? Uma noção ilusória de que a liberdade se realiza no poder de escolha do que consumir, né? Então, o debate sobre o consumo político responsável é um debate que é necessário, né, pontuar de modo, né, muito aberto, real, embasado, territorial, sobretudo, né? Não adianta a gente pensar, né, as coisas assim funciona tal, onde não sei em que região, mas isso não se aplica à nossa realidade. E essas experiências de agroecologia e de consumo responsável, né, que são bastante complementares, elas têm que ser pautadas no território muito fortemente, né? E só a partir dessa discussão, né, do que é um consumo político, do que é um consumo responsável, que a gente implique o consumo politicamente nos seus impactos na sociedade, antes mesmo de pensar na agroecologia como uma alternativa sustentável de desenvolvimento, né? Então, é isso que a Feira Virtual tem trabalhado aí nesses últimos 5 anos, tá? E reforçando sempre que essas atividades territoriais, aí para encerrar, Giovanni tá bravo comigo aqui, eu acho. Não, tá. Tem uma mensagem aqui. Mas que a Feira Virtual Bem na Terra, assim como a Associação Bem na Terra de Produtores, né, que é uma associação de economia solidária que foi formada em 2009, justamente com esses objetivos, né, de cooperar na produção e fortalecer a sua comercialização, ela foi muito auxiliada pelas relações, pelos vínculos institucionais, sobretudo com a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas, e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, o FSUL, né, no que tange as incubadoras de cooperativas tecnológicas. E é isso, é a universidade cooperando junto, construindo a viabilidade dessas coisas a partir da ação social, enfim, pensar justamente como é que as coisas, realmente fotografar como as coisas acontecem e trabalhar ali de cima, né. Eu não sei, eu respondo essa questão, Giovanni, ou é para depois? Pode ser? Tá, então eu vou ler a pergunta aqui, porque... Depois, pode ser depois dessas como perguntas. construir políticas... Laura, pode ser depois dessas perguntas? Pode? Beleza, para mim Tá bem? Topper. Então, Eu concluí, na verdade é isso. Valeu, obrigado, Laura, Maria Laura. Trouxe aqui essa tela para pedir aí o pessoal que está comentando ali nos comentários da página do Facebook, que também, caso tenha, né, que façam perguntas ou solicitem alguns comentários para a segunda rodada, depois que a Gabi falar agora, a gente vai ter um momento aí de maior interação, então podem fazer perguntas, comentários ali para que as gurias possam responder, tá certo? Agora a gente vai, e também aproveitem, né, claro, curtam e compartilhem a página do PCB de Pelotas e esse debate que depois de terminar aqui, ele vai ficar disponível aí no vídeo para o pessoal assistir e acompanhar melhor, tá bem?
Vamos passar então agora, chamando aqui a Gabi, vamos botar nosso quarto na tela. Gabriela Chaves Marra, né, doutora em saúde pública pela Fiocruz, também militante do coletivo feminista classista na Montenegro, vai abordar um pouco dos seus estudos, né, nos frigoríficos e que vai contribuir aqui com esse debate que a gente está fazendo. Bem-vinda e obrigada, muito obrigado mesmo, Gabi, por participar com a gente nessa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Giovanni, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Então, bom, falar sobre a questão dos frigoríficos e a produção de carne é bem complexo, é um assunto longo, porque a indústria de carne, no contexto capitalista de produção, ela afeta muito a saúde dos trabalhadores, tá? O desgaste e adoecimento, ela tem impactos grandes no meio ambiente, e ela está colada com o sistema financeiro e agronegócio, além das questões alimentares. Então, a indústria da carne e a produção de carne, ela está colada com isso tudo, né? Então, assim, por isso, eu vou destacar somente alguns pontos, que não tem como a gente abrir toda essa discussão, vou destacar alguns pontos para contribuir com o debate, tá bem? Bom, a carne, ela é tratada como commodity, como eu falei, ela está colada com o mercado financeiro internacional, com os hábitos alimentares, como a Mayla falou super bem, isso implica tem a criação de animais, né? O sofrimento e exploração dos animais para a obtenção cruenta da carne de várias espécies, tá? Não só dos bovinos, mas aí a gente também pode colocar as aves, que têm os ovos, também o leite, a indústria de alimentos de uma maneira geral e de produtos de origem animal. Tem também o desmatamento, que é bem grande, para a criação dos animais, plantação de pasto, plantação de grãos, principalmente para ração, e alta geração de resíduos sólidos e efluentes, que isso vai direto para o meio ambiente. Tá? Os frigoríficos, de uma maneira geral, e está na legislação, eles precisam ter o tratamento dos resíduos e efluentes. Isso acontece mais ou menos nos grandes frigoríficos e nas grandes indústrias, porque eles sofrem uma fiscalização federal. Mas nem sempre isso é efetivo. Precisa ter uma boa gestão para tratar desses efluentes e desses resíduos, para que eles não sejam lançados diretamente no ambiente. Bom, isso é bem complicado de tratar também, como eu falei no início, porque envolve várias questões, né? O Brasil é o segundo maior produtor de carne e de consumo interno. A gente consome 80% do que é produzido. E o Brasil é o primeiro lugar, está no primeiro lugar em exportação. Então, assim, é muita carne. Se está no primeiro lugar de exportação e o consumo interno é 80% do que a gente produz, dá para mais ou menos ter uma ideia da quantidade de carne que é produzida e a quantidade de animais abatidos. Esses dados a gente encontra em órgãos oficiais na internet, Ministério da Agricultura, a Embrapa, outros órgãos de criadores e exportadores de carne. Bom, o processo de trabalho nas indústrias de carne, nas indústrias de produção de produtos de origem animal, gera uma série de riscos ambientais, cargas de trabalho, desgaste e adoecimento dos trabalhadores, né? Vários estudos comprovam e mostram isso, pesquisas, já tivemos vários documentários também, acredito que muitos aqui devem ter visto documentários sobre frigoríficos, sobre o trabalho no abate. O que a gente pode destacar do que ocorre com os trabalhadores, né? Pelo manuseio de pérfuros cortantes, serras, um ambiente insalubre, úmido, a sala de abate ela é muito quente, porque utiliza água aquecida para a higienização dos instrumentos e das mãos, então é muito quente. E tem uma outra área do frigorífico que é muito fria, então se tem mudanças bruscas de temperatura, né, para os trabalhadores, repetitividade de movimentos, que é como se fosse uma indústria de montagem, né, de carros, nesse caso é desmontagem de animais,
trabalha com esteiras, né, divisão de tarefas, ruído intenso, tenho contato com sangue, com vísceras, com animal vivo, que isso também é bem perigoso e acontece muito do animal se levantar e sair correndo dentro do abatedouro, ou cair, né, em cima dos trabalhadores. A variação de temperatura também afeta a saúde mental, por conta do estresse, ansiedade, depressão. Juntando isso tudo, que vem o desgaste do trabalhador. Ele chega à exaustão. Isso a gente também pode comprovar conversando com os próprios trabalhadores, né? Tem vários trabalhos, eu também participei de um, e a gente conversando com eles, você consegue notar na fala que eles reconhecem os riscos a que eles estão sujeitos nesses ambientes, com essas condições de trabalho, mas que muitas vezes eles se submetem porque precisam trabalhar, precisa do salário. E aí é o trabalho que eles têm, então eles vão, mesmo com dores, mesmo doentes, sabendo os riscos que eles estão correndo, né? Eles vão porque precisam do trabalho, né? Isso aí é o sistema capitalista de produção, que a gente sabe bem como é que funciona, né? Para o meio ambiente, diretamente, a gente pode falar sobre o consumo de água dentro dessas indústrias, que é bem alto. A indústria agropecuária é a que mais gasta, que mais consome água e nos processos produtivos, né? E principalmente dentro do frigorífico e qualquer empresa de produção de produtos de origem animal, você tem a limpeza dos pisos, paredes, equipamentos, a esterilização dos equipamentos, lavagem da carne, cozimento, você tem caldeira, geração de vapor, então usa muito, o consumo de água é muito alto. E tem estudos que mostram que, por exemplo, no frigorífico de abate de bovinos, em média, 1.000 litros de água por animal. Então, um frigorífico grande, uma indústria grande de exportação, que tem uma média de abate de 1.400 animais por dia, você vê a quantidade de água consumida, né? Quantidade de energia também para fazer os equipamentos funcionarem, e iluminação. Em relação aos resíduos sólidos, você tem resíduos de embalagens, materiais danificados, resíduos de manutenção dos equipamentos, tem os resíduos biológicos dos animais, as partes que não são aproveitadas. Normalmente, tudo é aproveitado dentro do frigorífico, mas você tem os resíduos sólidos que vão sendo levados, né, com a lavagem e com a água, e que vai para a estação de tratamento de água, que, como eu disse lá no início, ela precisa ter uma boa gestão e ser eficiente, porque senão os resíduos eles são jogados diretamente no meio ambiente. O odor é muito forte nessas indústrias de carne. Você tem também liberação de gases, se não tiver uma manutenção correta de algumas máquinas, principalmente as máquinas para resfriação das câmaras frigoríficas, que se utiliza amônia, pode ter vazamento de amônia, e isso já aconteceu em vários frigoríficos, já até passou nos noticiários que isso já aconteceu. Bom, o que eu tenho mais ou menos para falar é isso, né? A sobrecarga de trabalho que os trabalhadores passam, a intensificação do trabalho, eles sofrem pressão porque tem meta de trabalho a ser atingida, eles têm que abater tantos animais por dia e tem que ser aquele número. E toda essa geração de resíduos dos frigoríficos, né, que vão direto para o ambiente e precisam ser tratados. Tem também muito frigorífico, muito abatedouro pequeno, estadual e municipal, que essa legislação, às vezes, ela não é bem cumprida. Isso a gente também pode ver em alguns estudos, tá? Então, você não consegue ter um tratamento bom dos efluentes, tratamento de esgoto, e aí isso vai para o ambiente, a contaminação, vai para os rios. Saiu em 2013 uma norma regulamentadora para os frigoríficos. Isso ajudou, foi um passo, foi um avanço para os trabalhadores,
que eles conseguiram regulamentar a hora de trabalho, e também o uso de equipamentos de proteção, que não eram bem cumpridos, e agora com a norma eles são obrigatórios, as empresas elas têm que se adequar e dar isso para os trabalhadores, né? Então, isso foi um avanço, mas é preciso ainda muito, né? Tem muitos problemas nessas indústrias, a indústria da carne, de ovos, de leite, assim, de maneira geral, tá? Tem muitos problemas, principalmente relacionados à saúde dos trabalhadores, né? Então, a gente ainda tem muito que avançar. E isso é a organização dos trabalhadores, dos sindicatos, continuar fazendo os debates, fazendo pesquisas, para a gente tentar avançar um pouco mais nisso, porque o mercado é cruel e com esse sistema capitalista de produção que a gente tem, fica um pouco difícil, vamos dizer assim, é difícil a gente avançar, porque ele não deixa, né? A indústria e o mercado financeiro, eles não deixam. Então, tem muita luta aí, pessoal. Acho que é isso, ver se vai contribuir um pouquinho. Nossa, muito obrigado, Gabi. Não, contribuiu não um pouquinho, contribuiu muito aqui para o nosso debate. Obrigado, Gabi. Obrigada. Também, né, Maria Laura, pela essa primeira exposição. Repetindo apenas, né, curtam aí a página do PCB Pelotas, compartilhem esse vídeo nas suas redes, ele vai ficar disponível depois para pessoal que não conseguiu acompanhar agora, então mandem que a qualidade do debate está ótima e vários comentários estão dizendo isso. Eu vou ler algumas questões que ou vieram de forma privada ou apareceram aqui nos comentários e aí deixar vocês muito à vontade para que possam comentar depois sobre alguma questão, tá bem? Pode ser assim? Uhum. Então tá bem. Vamos ver aqui, deixa eu botar nos comentários. Primeiro, a pergunta do Rafael Melo, nosso militante do PCB lá em Alvorada. Como implicar a luta contra a exploração animal com questões socioculturais sem cair nas armadilhas do racismo? Dou exemplo. No ano passado entrou em pauta um projeto de lei que proibia a utilização de sacralização de animais em atividades religiosas. Na prática, isso gerou um enorme ataque aos povos tradicionais de religião de matriz africana. Ele comenta que se envolveu diretamente do povo de terreiro e tudo mais. Aí tem o comentário do Vitor, né, que é estudante de medicina veterinária. A Tatiane Damasceno fez vários comentários muito importantes aqui também. A pergunta da Isabela, nossa camarada que também é do Ana Montenegro, do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Uma pergunta para o debate. Para além de uma ação individual, de consumo consciente, agroecológico, vegano, como incorporar tais pautas em nossas lutas cotidianas? E também chegou duas questões, duas perguntas no privado. Uma delas é como construir políticas para a cidade e a região com base nesses aspectos do veganismo e da agroecologia. E um outro comentário também, falar das empresas holandesas, alemãs, que vêm para o Brasil envenenar nossa comida, os trabalhadores rurais daqui, enquanto o uso de agrotóxico lá é mais restrito. Foram essas as perguntas que a gente escolheu, mas tem uma série de comentários aqui elogiando a live, a fala de vocês. Eu partilho também de todos esses elogios, e essa primeira rodada foi muito boa. Então, agora podemos seguir na mesma sequência, de repente? Pode ser? Pode. A Mayla começa, e o que é em torno de uns 10 minutos para comentar e responder algumas questões, depois Maria Laura, depois passamos para a Gabi, pode ser? Pode ser. Eu vou responder Beleza, a pergunta do Rafael, então, pode ser? Pode, Mayla, começa. Ele falou sobre a questão das religiões de matriz africana, que é um assunto que normalmente surge, né, quando a gente fala sobre veganismo, e eu me sinto, de certa forma, confortável para falar sobre isso, porque a minha família é toda praticante de religião africanista, como a gente chama aqui no Sul, a nação, que é conhecida como candomblé, é um pouco diferente, né, mas é parecida com o candomblé
nos outros estados, onde a gente faz sacrifício de animais. Eu tive essa contradição eu mesma, né, por fazer parte dessa religião, e optei, quando me aproximei do marxismo, inclusive, em abandonar a religião, porque achei que já não fazia mais sentido, né, a partir do ponto de vista do materialismo histórico. Mas, certamente, esse ataque com legislação, ou até ataque das pessoas que comem carne mesmo, né, as pessoas que praticam esse tipo de ritual, é um ataque racista, né, tem muito a ver com a questão da religião ser, né, de origem africana, ser praticada por pessoas negras. Claro que aqui no Sul é um pouco diferente, porque a gente acaba, os brancos, né, praticando a religião, como é o caso até da minha família, mas não faz sentido nenhum o movimento vegano atacar esses grupos de pessoas quando a gente tem na esquina açougues que vendem as partes dos animais lá, né? Então, e quando grande parte dessas pessoas que estão atacando esse movimento, né, que não são os veganos majoritariamente, consomem animais, inclusive nas suas próprias celebrações religiosas que não envolvem sacrifício direto, mas envolvem comprar, por exemplo, peixe, né, na Sexta-feira Santa, o peru no Natal, o porco no Ano Novo, essas coisas todas. Então, acho que claro que, como eu falei antes, o veganismo, ele é uma base ética e ele vai se desdobrar em diversos tipos de posicionamento político, né, de grupos diferentes, e cada grupo vai ter uma percepção diferente. Mas é importante frisar que dentro do veganismo popular, é uma espécie de consenso, né, que esse ataque às religiões de matriz africana em função do sacrifício animal, ele não faz sentido, né, normalmente os veganos que são mais politizados, que são organizados, eles não vão fazer esse tipo de cobrança, mas, como eu falei antes, eu coloquei antes, é importante a gente colocar a questão, o animal que ele é sacrificado para a religião e o animal que ele é sacrificado para comer, por exemplo, não que na religião não se coma também, mas quer dizer, na indústria, obviamente que ele é sacrificado de maneira diferente, mas ele ainda assim, ele sente dor, ele sofre, ele sente aflição, e ele, em última instância, não existe para nos servir, né? O ser humano, ele não possui um direito natural sobre os animais. Então, embora a gente não tenha esse dever e nem esse direito de ir lá e apontar no dedo dos praticantes de religião ou dos povos indígenas ou etc., e dizer parem de fazer isso, também não quer dizer que essas pessoas, esses povos, essas comunidades não possam analisar criticamente, né, esse tipo de ritual, e não possam também transformar, né? A gente tem, inclusive na Palestina, tem também movimentos veganos que também estão fazendo essa transição, né, dos rituais que eles tinham antes com sacrifício de animais para rituais veganos, né? Dentro do movimento africanista, eu conheço diversas pessoas que já não fazem mais rituais de sacrifício, né? Transformaram esse ritual com o uso de frutas, ervas, que, claro, eu entendo que dentro da tradição e dos fundamentos, às vezes, para o pessoal que é mais ortodoxo, pode não fazer muito sentido. Mas pensando que nada é estático, né? A cultura, ela vai se movimentando conforme a sociedade vai, os próprios movimentos, as comunidades, né, africanistas, que têm que avaliar isso e decidir como que vai lidar com essa contradição, porque o sofrimento animal e o uso dos animais é, sim, uma contradição, né, é uma coisa que tem que ser avaliada. E da cultura em geral, aí falando, não desses casos específicos, mas, por exemplo, a cultura aqui do Rio Grande do Sul de comer churrasco, que é uma coisa que me perguntam muito, né, mas a gente tem a cultura de comer churrasco. Aí, gente, a gente tem que lembrar que a cultura, ela não vem do nada, né? Quando a gente entende a cultura como uma categoria marxista, que faz parte da superestrutura, né? Ela se baseia num modo de produção. E como as meninas falaram muito bem antes, nosso modo de produção, ele é completamente voltado à produção em massa sistemática de animais, né? Que estão degradando o nosso ambiente do meio ambiente de maneira horrível, que estão causando uma alienação, né, do nosso próprio entendimento do que é ser um ser sensível, né, causando até mesmo
uma intensificação, né, no processo do fetichismo da mercadoria, né, quando a gente tem esses animais transformados no valor de uso, que eles seriam naturalmente para um valor de troca, que já não tem mais nenhuma das propriedades originais, né, do seu valor de uso. Então, quando a gente coloca a cultura aí no meio para justificar esse processo, a gente está realmente baseado numa cultura genuína, ou a gente está só usando essa cultura que é importada, né, dos nossos colonizadores, né, de maneira geral, para justificar a continuidade de uma prática social que é extremamente bárbara, né, se a gente for pensar pelo lado dos animais, e irracional. É isso, não sei, acho que eu deixo as outras perguntas para as meninas agora. Legal, legal. Maria Laura, podemos passar para ti, aí de repente comentar alguma das questões que foram feitas aqui, pode ser? Sim. Tem uma questão que foi levantada, acho que, não sei se em privado, eu perdi ali na live comments, que aparece aqui nos comentários da live, que é como construir políticas para a cidade, a região, com base nesses aspectos do veganismo e da agroecologia. Acho que a questão, e aí, por isso que na fala anterior, né, que quando eu comecei a falar, eu né, exaltei aí a importância de espaços como esses, que se propõem a ousar no sentido de fazer um debate, mas também, né, ficar na inquietação de pensar como é que a gente resolve, né, essas questões todas. E quando a pergunta me surge em como construir políticas para a cidade, ela me parece muito acertada em um aspecto, né, na minha perspectiva, é claro, que essas mudanças, elas têm que acontecer, tenho isso muito claro, a partir de experiências que entram em contato, de modo territorial, de modo da base, né? Então, se não está calcado, né, no que realmente é a necessidade, primeiro imediata, mas depois, né, com a construção do fundo daquilo que está surgindo, tu incorre no risco de tu tá atirando no alvo errado, né? Não ter a precisão ali em como interferir, em como atingir, né? E nisso aí, ressalto ali a pesquisa que acabou que eu não tive como comentar, né? Não tive tempo ali, mas da importância, isso eu posso até compreender que seja algo controverso, mas a importância de ter dados, tá? Muito objetivamente, tu saber onde estão essas pessoas, o que elas precisam, o que aconteceu ano passado, o que aconteceu esse ano, o que está acontecendo agora, enfim, tu conseguir captar o que de fato, onde é que está a necessidade das minhas intervenções, né? Por exemplo, a Feira Virtual Bem na Terra, ela atinge um nervo, né, algo nevrálgico, que é o custo de transporte desses grupos solidários, né? Muitos deles têm nas reuniões, quando as incubadoras estavam ali montando, né, discutindo os problemas de comercialização, o que eles colocavam nós não temos problema em produzir, esse não é o nosso tema, né? Podemos ter algumas coisas pontuais aqui e ali, mas o nosso problema é o custo, a gente não consegue transportar o nosso produto, a gente não consegue levar para a cidade, né? Então, ferramentas como os grupos de consumo responsável, eles fazem um investimento pequeno mensal, né, que é diluído entre os associados, que é pegar um caminhão, ir na terra das pessoas, pegar o produto e trazer para a cidade produto saudável para consumidores responsáveis, né, objetivamente, né? Então, me parece que né, políticas para a cidade, elas têm primeiro uma carência de dados, a gente reconhecer onde é que está o problema de forma específica, né? E há um outro elemento também, que é a dificuldade de fazer isso de forma interdisciplinar, né? Então, o que às vezes isso me custa caro dizer, mas há um problema muito sério no momento em que disseram que os problemas todos se resolvem colocando na mão de economista, né? Isso, né? Algum cara disse isso uma vez, algum desses grandões aí, e eu achei barbaríssimo, né? Porque digo isso porque acredito, por exemplo, vou dar um exemplo, né,
das relações interdisciplinares que eu acho que são muito interessantes, que é a da arquitetura e urbanismo, né? Que nós temos um núcleo muito forte aqui na Universidade Federal de Pelotas que trabalha com a função social da cidade, né? Então, como é que constrói essas políticas para a cidade? De fato, buscando conhecer as relações territoriais dessa cidade. E, para dizer muito objetivamente, que o que me parece é que pequenos investimentos não seriam projetos megalomaníacos, pequenas atuações muito específicas geram um imenso retorno, né? A feira virtual opera ali com um custo mensal de R$2.000 e atinge 36 empreendimentos de economia solidária, né? Então, qual é o obstáculo aí, né, do ponto de vista do ponto de políticas, né? É de fato tu convencer as pessoas de que a agroecologia, né, que o sistema agrícola que tá posto aí, ele embora seja muito difícil, inclusive hoje, né, que você pode chegar, levar todos os artigos, levar toda, né, a galera cientista do mundo inteiro, e o pessoal vai dizer que não, talvez, né, vai começar a duvidar, mas isso é convencer as pessoas de mudanças culturais, né, não convencê-las, mas levá-las a compreender, né, algum tipo de alteração na sua forma de comportamento, né. Enfim, tinha uma outra questão que aí a Isabela colocou, né, e vou só pincelar, assim, deixa eu catar ela aqui, ó. É isso, para além de uma ação individual de consumo consciente, agroecológico, vegano, como incorporar tais pautas em nossas lutas cotidianas? Olha, eu já te digo, assim, só um comentário só, que ó, se a pessoa faz uma ação individual de consumo consciente, agroecológico, vegano, olha, tá fazendo muito mais que, sei lá, 70% das pessoas, né? Mais talvez, né? Acho que muito mais, inclusive. Mas, enfim, eu não saberia, acho, agora. Não vou elaborar a pergunta, mas era só um comentário que eu queria fazer. Beleza, então. Agora, Gabi também, acho que foram algumas questões que surgiram aqui, né, e que o pessoal a Mayla e a Maria Laura responderam em geral. Tem uma outra coisa, Gabi, no meio da fala agora da Maria Laura apareceu também, que se tu quisesse puderes abordar também, nós estamos nessa semana aí que com a divulgação, né, aquela história toda, o conteúdo da reunião ministerial, teve um elemento bastante expressivo, ilustrativo aqui para o tema que a gente está fazendo essa discussão, que o pessoal perguntou no privado, que é para abordar um pouco isso, né? Que o ministro do Meio Ambiente fez aquela fala dizendo que aproveitar que a mídia está falando só de coronavírus e aprovar tudo que é desregulamentação para passar, inclusive ele usou essa expressão, passar com a boiada. E é literalmente expressivo essa fala infeliz, e mais infeliz ainda por ser real, que é passar a boiada mesmo, né? Destruir floresta, destruir mata nativa, para botar gado em cima, ou soja, sendo que a soja aí, né, é para alimentar o próprio gado. Então, se puder abordar essa questão também de como que tem sido esse governo, e essa fala bastante ilustrativa, mas também comentar aí as outras perguntas. Tudo bem, Gabi? Consegui comentar. Pronto. Tá. Tudo bem, não sei se eu vou conseguir comentar bem essa questão aí que você colocou agora. Mas isso é o agronegócio, né, pessoal? Visando lucro, são os grandes fazendeiros, os grandes produtores de carne, os conglomerados aí frigoríficos que não estão só no Brasil, mas tem aí as grandes indústrias, né, frigoríficas, que acho que todo mundo aqui deve saber quais são, e elas não têm só plantas no Brasil, elas têm também em vários outros países. Né? Então, essa questão aí é mesmo visando o lucro e o agronegócio, está diretamente ligado a isso, passar com a boiada deles, colocar no pasto, criar e exportar carne.
Eu vejo mais ou menos assim, né? E eu vi que o Vitor falou da medicina veterinária, né? Muitas vezes, eu sou veterinária também, Vitor, e o que eu vejo acho que muitas vezes o veterinário não se vê como um trabalhador de frigorífico, né? Mas o veterinário também ele está lá dentro. E ele não se vê como um trabalhador que está lá matando um animal e cortando ele para o mercado. Mas ele vê os trabalhadores que estão ali, que ele está fiscalizando se aquela carne está boa e se estão cortando o bife direito, né? Para depois vender no mercado, né? É mais ou menos isso. E acho que a medicina veterinária ainda não incorporou muito bem esse debate, ainda tem muito, muito que avançar. O Conselho Federal também não ajuda muito, né? Eu queria também falar sobre o que a Isabela colocou ali, como incorporar tais pautas, né, nas lutas cotidianas. As meninas acho que já falaram bem sobre isso, mas acho que em relação ao trabalho na indústria da carne, dar voz aos trabalhadores e tornar visível esse trabalho. Você conhecer o que é o trabalho em frigorífico, compreender e tornar visível isso para a população de uma maneira geral, que acho que muita gente também não conhece, não sabe como é esse processo de trabalho, o ambiente, né? E é isso, dar voz aos trabalhadores, porque eles estão lá, eles estão sentindo, eles estão sofrendo, eles estão adoecendo e eles estão em contato com a morte, né? Principalmente quem está trabalhando na sala de abate, está matando todo dia, e isso é sofrimento. Acho que indo assim, a gente consiga incorporar também mais a questão dos animais, porque eu escuto muito que as pessoas comem carne e vão ter que matar animal mesmo, e é assim, não tem outro jeito, tem que matar. Então, talvez isso, as pessoas reconhecendo e entendendo o que é um processo, o que é o processo de trabalho dentro do frigorífico, e as condições de trabalho, e as condições que estão também os animais, e como é feito o abate, né? Talvez isso possa ajudar também no debate sobre a questão do veganismo, acredito. Acho que é isso. Beleza. Obrigado, Gabi. Bom, gente, agora estamos chegando aí a esse momento final, então passar para as gurias se despedirem, mas também pensando isso, assim, né, que esse debate, ele faz parte dessa discussão que a gente está iniciando agora aqui, através desse novo formato aí, né, que nos impôs um contexto de isolamento social e quarentena, mas que a gente pode também aproveitar para fazer debate sobre uma plataforma política do povo trabalhador, né? Tá mais do que posto aí que está na hora da gente virar esse jogo, porque ninguém aguenta mais passar por tanta desgraça, tanto ataque, tanta destruição, tanta precarização, nos mais diferentes aspectos da vida. Então, aproveitar, né, e vocês poder, nesse momento final aí, de considerações finais e despedidas, também abordar algum elemento que a gente possa incorporar, obviamente que todas vocês, né, fazem parte das nossas lutas e estamos sempre juntos, mas que a gente possa incorporar nas pautas cotidianas da nossa luta de transformação radical dessa sociedade por um outro projeto, né, uma sociedade em que a vida esteja acima do lucro, né, para usar o bordão aí que se desenvolve, que se dissemina durante esse contexto de pandemia, e enfim, né, se vocês puderem, estou pedindo muita coisa hoje, né, mas se puderem ainda mais, a gente está aproveitando vocês, até porque só pelos comentários aqui tem gente, pelo menos do Brasil inteiro, eu acho que tem gente no mundo, em outros lugares do mundo, que está escutando e aprendendo com a gente, várias pessoas comentando, tá bem? Pode ser assim? Aí uns 5 minutinhos assim para considerações finais. Começamos de novo com Maila? Pode ser. Beleza? Eu só queria falar que eu vi que tem uma amiga minha da Rússia e uma da Irlanda ali, então estamos no mundo Olha todo aí, mesmo. Daí pro mundo. Pro mundo.
Gente, acho que uma coisa que eu gosto muito de falar, porque tem muita gente que tem preconceito com relação ao veganismo, mas eu gosto sempre de explicar que o veganismo, ele é uma parte da luta por libertação animal, né, que vai ser a parte do boicote em si, né, aos produtos que são feitos com exploração animal, mas ele não é a luta em si, né, e quando a gente associa ela com a luta pelo poder popular, ela fica muito mais poderosa e faz mais sentido, porque através do veganismo a gente consegue começar a perceber como são feitos, como são fabricados os produtos que a gente come, que a gente consome, e isso consegue fugir daquela lógica individualista do consumo e entrar para um entendimento mais profundo, né, de como a sociedade em si funciona. E por isso que eu acho o veganismo muito poderoso. Acho que as pessoas que são veganas, elas têm um potencial revolucionário em si, porque elas já conseguiram, né, romper essa barreira de abdicar de uma parte que não é pouca, né, do que a gente faz e consome, enfim, de maneira geral, durante todas as nossas vidas. Então, eu acho que quando a gente começa a expor essas contradições que a indústria animal nos traz, né, como as meninas colocaram muito bem com a questão da produção de alimentos e com a questão dos frigoríficos e tal, a gente expõe, então são mais pontos que a gente tem para estar junto com a classe trabalhadora, né, expondo tudo de horrível que o capitalismo traz, não só para nós seres humanos, também para toda a natureza e para os animais, né, que estão como se fosse numa classe intermediária entre nós e o restante da natureza inanimada, né. Então, eu só queria deixar essa mensagem, assim, para quem não é vegano ainda, quem não considera a questão animal, quem tem preconceito ou não conhece mesmo, para que considere, né, porque essa é uma pauta que conforme a própria indústria animal vai se desenvolvendo, e foi se desenvolvendo no último século, ela vai gerando essas lutas, né? O veganismo, ele não surge por nada, ele surge justamente por causa que a sistematização do sofrimento animal foi intensificada, né? Então, houve essa necessidade de se criar, né, de nascer esse movimento social para se opor a esse tipo de prática. E isso vai ficando cada vez maior, e cada vez mais se cria consenso, né, tanto dentro dos movimentos, mesmo os liberais, quanto dentro da comunidade acadêmica, que a exploração animal é estreitamente relacionada ao desenvolvimento do capitalismo, né? Então, para nós que somos socialistas, faz todo sentido, né, a gente abraçar essa pauta também, por todos os motivos que já foram colocados anteriormente, né, e principalmente porque a gente busca a emancipação, né, da nossa sociedade, a emancipação da espécie humana, e quando a gente fala de ser humano, a gente é ser humano porque a gente interage com a natureza, né, e a gente tem que interagir com a natureza da maneira mais equilibrada possível para que haja natureza e para que haja ser humano, né. E os animais estão nessa com a gente, não estão nessa para serem, né, explorados por nós, mas sim para estar dividindo esse mundo, tentando se manter esse metabolismo de alguma forma, da melhor forma possível, que se tenha dignidade tanto para nós, quanto para eles, e que se mantenha, né, toda a natureza, todas as formas naturais que são necessárias para a gente continuar aí nesse mundo que é enorme, cheio de gente lutando, e cada vez mais percebendo essas contradições e se unindo para construir um movimento coeso, forte, que vá lutar contra o capitalismo, né, todo mundo junto, e assim a gente também aumenta nossas chances de conseguir, né, ter alguma vitória. É isso. Muito obrigado, Carmaila. Sabe que aqui na cidade de Pelotas, na região, tem muitas pessoas veganas e até coletivos que se envolvem em torno dessa pauta, e é muito interessante trazer essa perspectiva para a gente acumular mais, não só conhecimento, mas também acumular forças, porque não deixa de ser, como bem apresentasse aí, uma batalha para a gente enfrentar. Te agradeço muito. Maila é de Caxias, para quem não sabe, está o contato lá na própria live no Facebook, pode continuar conversando, eu sei que ela adora tratar desse tema.
E espero que depois desse contexto de pandemia tu possas vir para cá, a gente fazer um debate presencial também, uma conversa com mais qualidade ainda, viu? Muito obrigado. Maila, passamos agora. Valeu. Maria Laura, pode ser? Eu vi que tu mudasse agora do celular. Trancou meu computador aqui do nada, e aí... Mas tá ótimo, estamos te vendo. E voltei com o celular. Oi? Ouvindo bem também, tudo? Tá ótimo, tá muito bem. Agora para as considerações finais. Beleza. Então, só para fazer eco ali a colocação da Isabela, isso, quem quiser conhecer a Feira Virtual Bem na Terra, nós temos uma página no Facebook e no Instagram e tal, e ali a gente organiza pequenas oficinas e formações sobre consumo responsável e economia solidária, né, muito pautada na realidade aqui da região, tá? E fazemos uma discussão mais ampla também. Qual a ideia? Depois dessa oficina, depois dessa discussão, nessa roda de conversa e tal, aí você pode se tornar um consumidor e ter acesso ali aos produtos ofertados do grupo de consumo responsável. E só para colocar também, dentro da discussão da agroecologia, é um ponto que tem tocado, né, bastante em mim, assim, e um tema latente também que a gente tem que estar atento é sobre a sucessão no campo, tá? Então, existe um problema muito sério, e isso também é um corolário da estrutura social e capitalista que a gente está inserido, que é isso, que é os jovens não mais optarem por ficar no campo, né? Não mais optarem por seguir a produção da família, enfim, e acaba que tem né, um envelhecimento das pessoas no campo, né? Esse é um tema importante, inclusive, para o coronavírus, né, agora do Covid, né? Porque os produtores que geralmente vão às feiras presenciais são um grupo de risco, inclusive, né? Então, isso é um tema bastante relevante. Mas, como pensar essa sucessão no campo, né? Aí eu conto, né, tem para finalizar aqui um pouco a fala sobre a agroecologia, que é importante quando pensar agroecologia, é isso, pensar como a gente viabiliza a produção agroecológica, pensar, viabilizar inclui pensar como é que a gente reeduca o nosso consumo, como é que a gente percebe as implicações das nossas escolhas, né, dos nossos votos, né, monetários, né, mas também como é que a gente pensa a educação, né, que isso é de suma importância, né, então toda geração de conhecimento, ela está muito pautada ainda em gerar conhecimento e tecnologia para o sistema agrícola convencional, né, então pensar a agroecologia dentro das universidades e, sobretudo, pensar a agroecologia do ponto de vista da geração de espaços de discussão para isso é de suma importância. E aqui em Canguçu, né, sua importância para quê? Para que a realidade das pessoas do campo sejam refletidas na sua produção, né, nos seus saberes e na sua produção de conhecimento e avanço, né, das suas práticas, né. E aqui na região, em Canguçu, nós temos uma experiência que é riquíssima, riquíssima, que é a Escola Família Agrícola, que está situada ali em Canguçu. Qual a ideia da Escola Família Agrícola? Né? Ter um espaço, ser uma instituição de ensino que seja voltada para o jovem do campo, pautada em quê? Na agroecologia e na economia solidária. Sendo essas duas coisas, entender essas duas coisas como fundamentais para gerar qualidade de vida no campo, né, e também uma projeção, né, de como as sociedades devem se organizar, né, aquilo que é mais coerente com a nossa posição social, né, podemos dizer assim, posição social, nosso posicionamento crítico, né. Então, e o barato nessa escola é que ela trabalha com turnos da pedagogia da alternância, então eles vão um período para essa escola, que fica ali no centro de Canguçu, e o outro período eles voltam para suas propriedades, né, para suas famílias, e discutem tudo aquilo que aprenderam lá. Então é uma experiência muito riquíssima, eu deixo aí também, né, para quem tiver curiosidade em conhecer, porque sim, é um tema de muita relevância, né, dentro da agroecologia, tratar como é que a gente trata a educação, né,
coloco aí mais como um elemento também para continuar refletindo e pensar aí como é que a gente atua, né, na sociedade. Então, também agradecer de novo a oportunidade aí, e, bom, sigamos em frente. Maravilha, Maria Laura, também te agradecemos muito. Por diversas vezes nos encontramos lá no Bem da Terra. Pessoal que quer conhecer essa experiência muito interessante que tem aqui na cidade, na região. Tem várias cidades, imagino, mas aqui em especial a gente acompanha, que é, né, um grupo, um conjunto de iniciativas que envolve desde projeto de extensão, pesquisa, ensino, mas também junto à agricultura familiar e aos pequenos produtores, né, que produzem a partir da perspectiva da agroecologia, que se reúnem nessa feira virtual no qual se facilita, né, a possibilidade de acessar alimentos de altíssima qualidade, né, e a gente é frequentador ativo todo sábado lá na feira, que fica na Barroso, era na sede da ABB, né, eu não sei o número, mas é ali na sede da antiga sede da ABB, que funciona o Bem da Terra, né? Faça parte dos grupos de consumidores. Aliás, quero te dizer, Manuela, que tu acabaste de dar uma ideia ótima para a gente já pensar uma próxima live aqui, que é conversar sobre educação popular e as iniciativas de organização da classe em torno disso, que é com a galera da EFASul. Se estiver ouvindo aí, já podemos chamar as companheiras, né? Chamar a Gisela, Carmen, Rosane, Demaico, todo esse pessoal aí para participar de uma próxima sobre esse tema da educação popular. Ia ser muito bom, hein? Já está pautando a gente. Muito bom, Maria Laura. Bom, agora, obrigado, muito obrigado mesmo. Passando para Gabi. Gabi, antes de tu falar, eu quero só aqui no privado, pelo Zap, eu quero ler um comentário que do Alexandre Lima, o Xandão, que ele comenta que ele já trabalhou aqui num frigorífico da cidade. Daí ele comenta o seguinte: boa noite, pessoal, me chamo Alexandre, sou bacharel em Serviço Social pela Católica, contribuo na construção da unidade classista de Pelotas e lembro de quando trabalhei em frigorífico aqui na cidade. A pressão realmente é muito grande e a precarização das relações de trabalho são frequentes. Diversos abusos e ameaças, contratação de familiares que acabam por ser usadas como ameaça de demissão para os funcionários que exigem seus direitos trabalhistas, devido ao modelo de banco de horas, jornadas de até 14 horas diárias, trabalho ombro a ombro, não é de se admirar os casos de coronavírus em frigoríficos. Esse é o comentário aí do Xandão, que já trabalhou aqui em frigoríficos da região, que realmente tem diversos aqui nessa parte do sul do Brasil, e as relações de trabalho são extremamente precárias, né? E aí, nesse contexto de pandemia, a gente inclusive teve já frigoríficos que tiveram que obrigar, né, os donos, os grandes empresários a fechar os frigoríficos, porque estava disseminando o coronavírus e trabalhadores e trabalhadoras se contaminando, inclusive perdendo a vida. Estou dizendo isso só para ilustrar um pouco da tua fala e também para poder fazer aí as tuas considerações finais e tua despedida desse ótimo momento que a gente está tendo aqui. Então, terminar aqui, exatamente falando isso que o companheiro mandou aí para você no privado, que é preciso tornar essa realidade visível para as pessoas, para que as mudanças que a gente quer sejam possíveis, né? Reconhecer e compreender o que é o processo de trabalho dentro do frigorífico, o que é o modo de criação e o modo de abate dos animais. E aí pensar e compreender, aumentar o debate sobre o veganismo e a agroecologia. E é isso, debater essa questão. E essas mudanças, elas são possíveis com os trabalhadores, porque eles estão lá, como o companheiro estava falando, né? Eles estão lá trabalhando, eles estão sentindo, eles estão sofrendo, eles estão lá com aqueles animais em toda aquela situação que a gente já colocou aqui, né? Então, é isso. Obrigada, Giovanni, pelo convite. Obrigada, pessoal, que ficou aí com a gente. Nossa, a gente que agradece muito.
Maila, Maria Laura e Gabriela, por essa oportunidade da gente aprender um pouco mais e a partir desses elementos todos a gente aprofundar assim, né, a elaboração aí de um programa da classe trabalhadora para as lutas sociais e para os processos em curso que a gente sabe que não está fácil, né? Aí, enfim, né, nós todos e todas aqui agradecemos a vocês pela disponibilidade, por esse mecanismo aqui que a gente está usando ainda, tentando aprender um pouco mais. E para quem está nos assistindo ao vivo aqui e depois na gravação, fica o convite, né? Acompanhe a nossa página no Facebook, PCB Pelotas, no Instagram também, @PCB Pelotas, e no Twitter, onde a gente vai divulgar mais outras atividades como essa, com outros temas que interessam ao povo trabalhador na perspectiva da transformação radical dessa sociedade. Ninguém aguenta mais apanhar todo dia, ninguém aguenta mais ler noticiário, escutar noticiário, assistir televisão, porque todo dia uma barbaridade que afronta a nossa vida. Então, nesse contexto, né, de isolamento social, todo mundo fica em casa, né, aquelas recomendações que todos e todas estão fazendo para que a gente possa, com segurança sanitária, passar por esse momento e no próximo período tomar as ruas novamente para a construção do poder popular e que o poder seja do povo e não de meia dúzia que nos explora. E com isso, né, ficamos aí com essa qualidade de debate muito boa. Agradeço uma vez mais. Tenhamos todas e todos uma boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.